Os movimentos nativistas. O Brasil era colônia de Portugal. Tudo era dominado, desde a extração de pau-brasil à produção de açúcar. Depois da descoberta do ouro e das pedras preciosas, esses produtos também passaram a ser controlados. Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez mais ouro e pedras preciosas. Um sentimento de revolta foi dominando os brasileiros, que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Por essa e outras razões, várias revoltas ocorreram em diferentes partes do Brasil. As principais foram a Revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684. A Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, em 1708. A Guerra dos Mascates, em Pernambuco, em 1710. A Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, em 1720. Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, em 1789. As revoltas, em sua maioria, ocorreram antes da vinda da família real ao Brasil. A Revolta de Beckman. Beckman se esconde em sua fazenda, pouco antes de ser preso. Pintura a óleo de Antônio Parreiras, de 1936. Onde ocorreu? No Maranhão. Quando? Em 1684. Os chefes eram os irmãos Manuel e Tomás Beckman. Por quê? Qual foi a causa? O desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal, pois esta estava tendo problemas com o abastecimento da região e cobrava preços altíssimos por produtos de péssima qualidade. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravizados por ano ao Maranhão e não cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Quais foram as consequências? Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia de Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Quando terminou? Após um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. A Guerra dos Emboabas. Onde aconteceu? Em Minas Gerais. Quando? De 1708 a 1709. Quem foram os chefes dos Emboabas? Manuel Nunes Viana. O chefe dos bandeirantes, Borba Gato. Qual foi a causa? Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Foram os que descobriram o ouro. Mas a cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas, gente de fora, forasteiros, pois vestiam calças e botas longas para entrar na mata. Consequência: o maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, uma cilada, preparada pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, foram todos mortos pelos emboabas. Como terminou? O rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. A Guerra dos Mascates. Aonde ela aconteceu? Em Pernambuco. Quando? De 1710 a 1711. Quem foram os chefes? Os senhores de engenho olindenses e os mascates, os recifenses. Qual foi a causa? Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram os ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, os mascates. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila, e o rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Qual foi a consequência? Os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram o Recife,
Lançaram a ideia de um governo independente e quebraram o pelourinho, que era o símbolo de autoridade e poder. Como ela terminou? Os chefes dos olindenses foram presos e enviados para Lisboa, que é a capital de Portugal, e seus bens foram confiscados pelo governo. O Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. A Revolta de Filipe dos Santos, tela de Antônio Parreiras, de 1860, que viveu de 1860 a 1937, retratando o julgamento de Filipe dos Santos. Onde ela aconteceu? Em Minas Gerais. Quando? Em 1720. Quem era o chefe? Filipe dos Santos. Por que ela aconteceu? Portugal queria controlar a extração do ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento do imposto, chamado quinto. Ou seja, 20% de todo o ouro extraído pertencia a Portugal. Qual foi a consequência? Algum tempo depois, a multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Como ela terminou? O governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Inconfidência Mineira. Martírio de Tiradentes. Óleo sobre tela, de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo. Local: Minas Gerais. Ano: 1789. Quem foram os chefes? Os inconfidentes. Qual foi a causa? O governo português ameaçou aplicar a derrama, cobrança forçada de impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das Minas, para que todos os escravizados trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecido para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Os soldados entravam nas casas, pegavam os objetos de valor, a derrama. Portugal ainda proibiu o uso de estradas do interior para o litoral, temendo o contrabando do ouro. Um dos líderes mais conhecidos da Inconfidência Mineira foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Quais foram as consequências? Padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criasse universidades e acabasse com os impostos cobrados na mineração e construísse fábricas. Os radicais queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal. Entretanto, não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento elitista. Os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Término. Como ela terminou? O governo mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil. Outros condenados à prisão perpétua. E Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Como vimos, as pessoas que participavam do movimento, os inconfidentes, eram brasileiros, idealistas e cultos, pertencentes às classes abastadas, os ricos, que tinham o apoio de padres, militares e etc. Entre os inconfidentes estava um homem de classe menos abastada, chamado Joaquim da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Tiradentes recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alferes da cavalaria.
Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, ordenou que prendessem os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca, seu corpo foi esquartejado e colocado em postes como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. No reino, era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo a prática usual o enforcamento ou a guilhotina. Essa é a bandeira de Minas Gerais. A atual bandeira de Minas Gerais é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes, em latim, liberdade, ainda que tardia.